vezes, uma pessoa que tem desconhecimento pode até ficar meio desencorajada, mas na verdade é exatamente o oposto, né? Para a pessoa se sentir mais encorajada, né? Quando veja que o advogado não agiu de uma forma muito adequada, uma forma correta. A OAB, inicialmente, ela diz o seguinte: o procedimento disciplinar, ele irá se iniciar com uma representação, tá? A peça que inicia o processo disciplinar é uma representação. Essa representação, ela pode ser feita pelo interessado prejudicado, por exemplo, o cliente, né? Ela pode ser feita por um terceiro, ok? Por exemplo, o juiz, que tenha visto que o advogado deixou o feito abandono, um delegado de polícia, um terceiro que tenha tomado conhecimento dessa infração, em tese, né? E também pode ser de ofício instaurado pela OAB. Entretanto, tem uma característica essencial nessa representação, impositiva. O Código de Ética e Disciplina diz isso. Essa representação não poderá ser anônima, ok? Para resguardar a todos, para que não venha uma acusação leviana, falsa, para resguardar aquele que traz as informações e também para resguardar o advogado. Dentro de um procedimento em que a gente tem um contraditório e ampla defesa, a gente não pode, e a OAB, desde logo, não e nunca admitiu que essa representação ela fosse anônima. O que a gente tem até uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal numa esfera criminal, só para a gente recordar, né? É um posicionamento mais ou menos nesse sentido. Nós temos aí julgado de 2008 do Supremo Tribunal Federal, em que, como regra da relatoria até do ministro Marco Aurélio de Mello, não se aceitou a denúncia anônima como regra, né, para instauração de inquérito policial, né? Só em casos excepcionais que lá foram colocados, mas não nos vem agora a pertinência. Entretanto, no processo disciplinar, o que a gente tem que lembrar? A representação, ela não poderá ser anônima, ok? A pessoa tem que ir na OAB, se identificar e, sobretudo, porque com essa representação já terão que ser trazidas todas as informações, todas as provas, todos os documentos, nome de testemunha da infração que tenha sido imputada àquele advogado, ok? Bom, vamos lá. Uma vez sendo feita essa representação, aí a gente vai ter um procedimento a ser adotado. Feita essa representação será enviada para um relator, que é chamado de primeiro relator. Esse primeiro relator, ele tem uma característica, não esqueçam, ele obrigatoriamente precisará ser conselheiro. Ele obrigatoriamente precisa ser conselheiro. É mais normal a gente ver o processo disciplinar instaurado dentro do âmbito do conselho seccional, né? E nesse caso ele necessariamente precisará ser conselheiro seccional, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a primeira fase do processo disciplinar não corre lá no Tribunal de Ética e Disciplina. O Tribunal de Ética e Disciplina, ele só vai acompanhar o quê? Ele só vai acompanhar a segunda fase do processo disciplinar. A primeira fase do processo disciplinar começa e é feita nas mãos de um relator, que necessariamente terá que ser conselheiro, ok? Conselheiro do conselho competente para acompanhar aquele primeiro momento do processo disciplinar. Pois bem, esse processo disciplinar chega na mão desse primeiro relator. E esse primeiro relator faz o quê? Ele vai ler tudo que tem ali, todos os documentos, informações, dados, enfim. Ele vai olhar esse processo disciplinar, ele vai ler e ele pode fazer três coisas. Ele pode, de plano, se manifestar favoravelmente a um arquivamento, quando faltarem pressupostos de admissibilidade. Então, ele se manifesta favorável ao arquivamento, mas a única pessoa que terá competência para arquivar será o presidente do conselho competente, caso concorde com essa manifestação. Se não for caso de arquivamento, aí então o primeiro relator, o conselheiro, ele vai tomar uma outra providência. Pode ser que ele, lendo a representação, ele chegue à conclusão de que ele não tem todos os elementos que ele precisava. Então ele vai notificar o interessado, a pessoa que fez a representação, para que essa pessoa que fez a representação, no prazo de 15 dias, venha trazer essas informações complementares. Ok?
É claro que dessa notificação a gente pode calhar de ir lá para o arquivamento, né? Ou então, se trouxer essas informações, a gente tem uma terceira possibilidade. A terceira possibilidade é a seguinte: é o primeiro relator conselheiro ler a representação e achar que ele tem elementos mínimos necessários suficientes para dar prosseguimento ao procedimento. Nesse caso, o que ele faz? Ele determina a notificação do advogado representado, para que o advogado representado traga ao processo uma defesa prévia. O prazo para essa defesa prévia é de 15 dias. Entretanto, esse prazo pode ser prorrogado, ok? E prorrogado pelo período que o relator entender que seja necessário e pertinente. Quando é que esse prazo vai ser prorrogado? Esse prazo vai ser prorrogado quando o relator entender ou vislumbrar a complexidade da demanda e a necessidade de um prazo maior. Sobretudo porque nessa defesa prévia, nós vamos ter o quê? A necessidade que o advogado representado já traga todas as suas teses, todas as informações, todos os documentos, nomes de testemunhas, enfim. Ele já vai ter que trazer todos os seus argumentos. Se o advogado representado não responder a essa notificação, aí nós teremos a nomeação de um defensor dativo para acompanhar esse processo disciplinar, que vai apresentar essa defesa prévia, portanto. Ok? Bom, feita essa notificação do advogado, como regra diz o Regulamento Geral da OAB, as notificações e intimações no âmbito da OAB serão feitas por carta com aviso de recebimento. Ok? Feito essa notificação e o advogado ou seu defensor dativo trazendo essa defesa prévia, aí então esse processo volta para o primeiro relator, conselheiro, e ele vai analisar aquelas provas, informações, documentos juntados. Se ele entender que aqueles argumentos, provas do advogado, foram suficientes para lhe firmar o convencimento de que não houve uma infração, inquestionavelmente, o que vai acontecer? Aí então esse primeiro relator vai se manifestar favoravelmente por um indeferimento liminar daquela representação, que vai funcionar mais ou menos como uma manifestação favorável a um arquivamento. E aí então, somente poderá ser o procedimento indeferido, arquivado, portanto, pelo presidente do conselho competente, se concordar. Se não, o que vai acontecer? Se ele pegar aquela defesa prévia e não se convencer do que o advogado trouxe, o advogado representado, o relator vai designar a realização de uma audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, todos serão ouvidos. A pessoa que fez a representação, o advogado representado e as testemunhas das partes, que, como regra, diz a OAB, deverão comparecer independentemente de notificação. Caso as partes queiram que elas sejam notificadas, que avisem expressamente que a OAB vai notificá-las com antecedência. Feita essa audiência de instrução, ouvidos todos, né, aí então o relator verificará se ainda há mais alguma diligência complementar a ser feita. Se tiver, determina a realização. Se não, já passa direto para as razões finais. Se tiver diligência, são realizadas as diligências e depois ele abre vista às partes para razões finais. Primeiro o interessado apresenta essas razões finais, depois o advogado representado apresenta suas razões finais. Prazo para essas razões finais, 15 dias, um prazo sucessivo. Ok? Lembrando que tanto o interessado quanto o advogado representado, eles poderão se fazer assistir por um outro advogado, um colega, por exemplo. Certo? Bom, apresentadas essas razões finais, o processo irá concluso para o primeiro relator, que vai elaborar um parecer, é o chamado parecer preliminar. Aqui, finalmente, nós tivemos o encerramento da primeira fase do procedimento. É longo, né? E aí, então, faz-se esse relatório preliminar e esse processo, então, instruído, é enviado ao Tribunal de Ética e Disciplina. Ele é enviado ao Tribunal de Ética e Disciplina e lá é designado um segundo relator. Ok? Esse segundo relator, ele não necessariamente precisa ser conselheiro, mas ele obrigatoriamente precisa ser integrante do Tribunal de Ética e Disciplina.
certo? Ele